Aqui no painel Telebrasil 2019, na sua apresentação, você colocou que o Brasil vai precisar de mais 100 mil herbes novas para ter o 5G. Como instalar tanta infraestrutura com as regras atuais? Bom, como eu disse, eu acho que as regras, a evolução das regras, a flexibilidade das regras vão ter que acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né? A gente está tendo discussões, por exemplo, a gente está falando isso é um tema da telefonia móvel, mas o mesmo, veja o impasse que a gente está hoje na parte fixa, ou no famoso no STC, né? No serviço fixo. A gente tem hoje regras que está o PLC 79 para mudar, a gente ainda tem regras de concessionária, num ambiente que requer também uma coisa totalmente diferente. Então, voltando ao seu ponto da regra, a gente vai ter que ter regras que acompanhem o desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala de 100 mil herbes novas, obviamente a gente não está falando de 100% 100 mil herbes iguais às que a gente vê hoje pela rua, aquelas torres gigantes com equipamentos, ou seja, vai ter uma miniaturização também da herb e o nível de aplicação, inclusive com herbes que vão ser muito próximas hoje a uma caixinha de Wi-Fi que a gente conhece, né? Então, tudo isso, sabendo disso e sabendo que isso vai ser o novo, isso que vai estar a grande demanda, quando a gente fala de millimetric wave, a gente está falando exatamente nesse cenário, talvez para cobertura de 3.5, vai ser mais ou menos esse cenário que você está falando, de torres altas, porque em 3.5, para dar um exemplo, a cobertura em 3.5 ela é equivalente ao que a gente tem hoje em 1800, em LTE. Por quê? Porque toda a eficiência espectral que a tecnologia pode trazer, não vou entrar nos detalhes, ela te dá a mesma cobertura. Então, se em cada herb que tem 1.8 eu colocar o 3.5, praticamente o nível de cobertura ela vai estar igual. Mas depois entra o nível capacitivo, entre as indústrias, entre as áreas que ainda não estão cobertas, então daí que vai vir toda essa demanda. Então a gente tem que pensar exatamente qual tipo de flexibilização, obviamente seguindo as leis que devem ser seguidas, mas qual tipo de flexibilização que a gente precisa para que a lei, né, e o conjunto de regras andem junto com o desenvolvimento tecnológico. Como fornecedor, o que é preciso fazer para o Brasil atrair mais investimentos? Para a gente trazer mais investimentos, tem as questões básicas macroeconômicas. Primeiro, a gente precisa trazer essa sustentabilidade, né, de retorno dos investimentos, retorno do capital que a gente coloca. Hoje, o retorno do capital ainda é baixo. Para a gente ter um retorno do capital maior, a gente precisa trabalhar assuntos macroeconômicos, não só macroeconômicos, mas alguns também microeconômicos, né? Reforma é uma, que talvez seja macroeconômica, a PLC é outra, mas a gente precisa trabalhar no sistema nosso tributário, o serviço de telecomunicação é sobretaxado, na minha opinião, no Brasil, ou seja, tem vários pontos macroeconômicos que a gente precisa endereçar. Segundo, eu acho que a gente tem uma oportunidade, falando de oportunidade de investimento, o nosso Brasil ele é um país produtivo, né? A gente tem área de serviço, o setor de agricultura. Então, sabendo que as novas tecnologias vai endereçar esses novos negócios, a gente tem uma oportunidade ímpar de dar um salto com relação a isso, né, de produtividade para dentro do país e segundo também de novas receitas para as operadoras, né? Muitos dos nossos clientes hoje têm reclamado com razão sobre a estagnação das receitas no Brasil e todo o arcabouço que a gente entrou, que a gente não consegue melhorar as margens, a rentabilidade e cada vez investir mais. Então, as novas tecnologias também vão ajudar a gente a buscar essas novas receitas que vão trazer dentro das novas receitas melhores retornos para a cadeia inteira e para o Brasil também, né? Então, eu acho que esse é o ciclo virtuoso que a gente tem que entrar de investimentos, novos negócios, desregulamentação, destaxação, se eu posso usar essa palavra, para a gente criar esse ciclo virtuoso de crescimento que todo o Brasil e os brasileiros vão ter acesso com essas melhorias.